fique sentadinho. Mas eu vejo que vocês hoje parece que está um pouco... É um frio. Mas eu tenho uma notícia: se nós começarmos a dar glória a Deus, o fogo pega. E se o fogo pegar, meu irmão, um abraço, começa a dar glória a Deus aqui, outro ali, e quando vemos um culto, já está na presença de Deus. Então dê glória a Deus aí, que o frio vai embora, em nome de Jesus, amém? Frio eu peguei lá em Dom Pedrito essa semana, oh Jesus. Lá estava frio, mas aqui está calor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Juízes, capítulo de número 7 de Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 7, versículo de número 18 em diante. Amém? A palavra de Deus diz: quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas, para que todos os lados do acampamento, e direis a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam em suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas nas suas mãos esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs em pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército correu, gritando, fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e todo o exército, e o exército fugiu para Batsita em Zererá, para o limite de Abel Meolá até Tabate. Amém? Glória a Deus. Coloca a Bíblia aí no teu banco, e eu quero dar um tema nessa noite para esta mensagem. Escute bem: o seu quebrantamento é a sua arma. Tem gente que já entendeu. O seu quebrantamento é a sua arma. Vamos adorar a Jesus. Vamos adorar ao Senhor. E vocês também peguem fogo aí. Vamos lá. Vamos junto. Queridos, adorando a presença do Eterno que está aqui nesse lugar. Louvado seja o Senhor Jesus, que é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa passagem bíblica que nós lemos é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que está no livro de Juízes, na época dos juízes de Israel. Eu digo que Gideão, Miguel, pode ser um dos juízes mais famosos, vamos dizer assim, que marcou a história do povo israelita. Quando nós olhamos para a passagem bíblica, nós vemos que o Senhor fala com Gideão e disse que através da vida dele livraria a nação de Israel dos midianitas. Os midianitas eram um povo terrível. Diz que chegava a época das colheitas, já estavam prestes a colher, os midianitas vinham e roubavam tudo. Então Gideão, a história diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Todos nós conhecemos a história. Estava malhando o trigo escondido, porque se os midianitas vissem que eles estavam colhendo o trigo, estavam malhando o trigo, eles vinham e roubavam tudo. Aí Deus fala com ele, e o Senhor dá uma direção a Gideão. Aí ele separa alguns homens, e aí nós vemos que no número de 22 mil caiu para 10 mil, e depois caiu para 300. Não vamos entrar nessa questão ali dos que desistiram, mas eu quero aqui abrir um parênteses para você nessa noite, para que você entenda que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de vencer batalhas. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de vencer batalhas, porque não nos encaixamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia relata aqui, Deus fala para Gideão que separasse os homens que se ajoelhassem à beira do rio, do ribeiro, e não bebessem direto no rio, mas que com a mão levassem a água à boca. Esses que levaram a mão, se ajoelharam e levaram a água à boca, esses o Senhor separou. E Deus disse para Gideão: Gideão, são esses aí.
E o número deles foram 300. Imagine você enfrentar um exército poderoso da época, André, com 300 homens sem nenhuma experiência de guerra, com homens que não tinham experiências em batalhas. Primeiro, não tinham experiência. Segundo, não tinham armas. Não havia um arsenal bélico para enfrentar os midianitas. Seria como se hoje, por exemplo, escute, o Uruguai sitiasse e cercasse os Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Uns 10 barcos aqui, uns 2, 3 barcos ali, e uns par de soldados ali. Seria isso mais ou menos, era para dar risada. Mas diz que Deus fala para Gideão: Gideão, são com esses aí. E se nós estudamos a Escritura, se nós vemos a história, nós vamos ver que Gideão não venceu com espadas. Gideão derrota os midianitas não com espadas. Ele não vence a guerra com espadas. Mas foi uma das táticas militares mais ilógicas da história da Bíblia. Por que ilógicas? Porque qualquer general humano, naquela época, não digo hoje, naquela época, diria assim: olha, nós vamos precisar dos melhores escudos, nós vamos precisar das melhores flechas, nós vamos precisar os melhores arcos, ou as melhores espadas, as mais afiadas, para poder vencer os midianitas. Então, Deus deu para Gideão uma estratégia. Esta tática, conhecida como, em hebraico, conhecida como Cade Lapide. Cade significa cântaro ou vaso, e Lapide significa tocha, tocha acesa. Esse foi o segredo, o código que Deus deu para Gideão. E diz que o Senhor fala para eles que eles marchassem e que eles fossem até onde estavam os inimigos. Então Deus disse para eles: cada homem vai levar um chofar, um chifre de carneiro conhecido como chofar, e vai levar um cântaro e vai levar uma tocha. O cântaro vazio e a tocha dentro. Ou seja, seria como colocar um cântaro virado de boca para baixo dentro da tocha e levariam para a guerra. Parece uma loucura. No mínimo seria uma loucura. Porque como Gideão iria vencer o exército midianita com um chofar Miguel e com um cântaro vazio com uma tocha dentro acesa? No mínimo, se ele falasse para os soldados naquela época, seria uma loucura. Seria caminhar em direção à morte. Seria um suicídio. Mas a Bíblia diz que aqueles homens obedeceram à direção de Deus. E Jesus é bom demais. E quantas vezes nós temos lutas na nossa vida, nós temos batalhas para enfrentar, e nós queremos nos armar daqui, nos armar dali, e Deus está dizendo: não é o caminho, não é por aí. E Deus está dizendo: a arma, o código não é esse. Mas nós muitas vezes queremos resolver do nosso jeito. Mas Gideão, ele escuta a voz de Deus e separa aqueles 300 homens e prepara eles para a guerra. Eu imagino Gideão dizendo para os seus soldados: olha, nós vamos hoje cercar os midianitas. Eu imagino que naquele momento, os soldados pensaram: Gideão vai nos dar espada, Gideão vai nos dar escudo e vai nos dar flecha. Aí Gideão chega com um cântaro para cada um: olha, está aqui, pega uma tocha acesa, está aqui o cântaro e está aqui o chofar, vocês vão marchar para a guerra. Parecia loucura, parecia loucura. Mas diante dos homens tudo isso parecia loucura, mas diante do Senhor era poder de Deus. Aleluia! Quando Deus quer agir, queridos, aleluia, Ele transforma situações. A Bíblia diz que não houve choque, não houve combate bélico, vamos dizer, entre Gideão e os 300 contra os midianitas, mas houve um pânico terrível no arraial dos midianitas. Escute aqui. Os soldados, os generais dos grandes exércitos daquela época, André, somente eles carregavam uma tocha. Só os generais. Os soldados comuns andavam ao escuro, caminhavam no escuro. Ou seja, um sinal
que havia um general dentro de um esquadrão era... Tem gente que já está entendendo o negócio. Tem gente que já está decifrando o código. Escute. E diz que Gideão disse para eles: olha, nós vamos chegar e cercá-los. E isso vai ser à noite, na escuridão, na calada da noite. E diz que foi tremendo, porque quando eles chegaram, Gideão dá a instrução: na minha ordem nós vamos tocar o shofar. Imagina 300 homens tocando o shofar na calada da noite. No mínimo um pânico. Os midianitas se acordam e aquele barulho do shofar tocando. Aí ele disse: no segundo comando vocês vão quebrar o cântaro. Tem gente que já está entendendo. Imagina os soldados midianitas primeiro ouviram 300 shofar ao mesmo tempo. Segundo, eles olham em volta e veem 300 tochas. Não, você me entendeu, vou melhorar. Eu disse que naquela época os generais de guerra carregavam tochas. Os soldados andavam no escuro, mas agora eles enxergam 300 tochas. Pergunta para mim daí, pastor, vou te explicar. Eles imaginaram que esquadrões inteiros vieram contra nós. Aqui só tem general na volta. Os soldados devem estar tudo atrás. Imagine a cena. Imagina os midianitas, Leonardo, olhando e vendo 300 generais com as tochas acesas. Eles imaginaram: olha, se juntou o Uruguai, se juntou a Argentina, Colômbia, todo mundo, até Cuba, todo mundo contra os Estados Unidos. É terrível. Foi terrível. Houve um pânico. A estratégia de Deus foi causar um pânico no meio dos midianitas, porque Miguel, Deus é perfeito. Não existe o melhor coordenador de guerra. Me fugiu a palavra em português. Estrategista. Isso. Daqui a pouco eu falo inglês. Não havia o melhor estrategista que o Criador, porque ele preparou o cenário. Para Gideão era algo novo, mas para Deus já sabia. Quando os midianitas acordam, Geisa, cercados por aqueles 300 homens, eles imaginaram: pronto, está tudo terminado. Ali atrás desses generais tem um esquadrão inteiro, então batalhões inteiros vieram contra nós. E diz que ele, no desespero, eles começam a matar uns aos outros, no meio da escuridão. Os midianitas se mataram uns aos outros, está escrito. Houve um pânico terrível no arraial dos midianitas. Eles começaram a guerrear entre eles. Aí você pensa: pastor, e Deus preparou tudo isso? Sim, Deus disse que daria livramento. Escute, tem guerras que você vai vencer sem levar a espada. Tem guerras que você vai vencer sem arma nenhuma, somente com a tua adoração, somente com o teu quebrantamento. Tem gente que já está pegando o código nessa noite. Tem gente que já está pegando o código nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Um vaso frágil de barro com o mesmo material do pó. Aleluia. O cântaro é um vaso de barro. Barato, simples, comum. A mesma matéria aqui. E tem gente querendo achar estratégia, sendo que Deus está querendo dizer nessa noite para você e para mim: somente se quebrante diante da minha presença. Aleluia. Será que vocês colocam aqui no telão? Coloca para mim 2 Coríntios. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Escute. Mais de 1000 anos depois, o apóstolo Paulo decifrou o código. Lê para mim aqui. 1000 anos depois, o apóstolo Paulo decifrou o código. Temos, porém,
esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não o nosso. Aleluia! Paulo decifrou o código. Aleluia! Está em vasos de barro, para que o poder seja dele e não seja nosso. Aleluia! Quando nós entendemos isto, que é necessário um quebrantamento. Aleluia! Aleluia! Quando nós entendemos isto, queridos, nós sabemos que Jesus, que o Senhor, aleluia, é a verdadeira tocha, é o verdadeiro lapide, é a luz que resplandeceu, é a luz que brilhou, e não poderia brilhar, Miguel, se o vaso não fosse quebrado. Se o cântaro não fosse quebrado, a luz não poderia brilhar. Aleluia, ele morreu naquele madeiro na cruz, mas para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia, quando nós entendemos isto, nós vivemos as maravilhas de Deus. Aleluia, a luz não apareceu se o vaso não fosse quebrado. A luz não vai aparecer se o vaso não se quebrar. Quando nós entendemos isto, nós entendemos que é necessário descer a olaria. Tem gente que está preservando o vaso intacto. Eu vou falar, Jesus, porque ele falou comigo, Miguel. Tem gente que está preocupado mantendo o vaso intacto. Ai, está bonitinho desse jeito. Está bem lustroso, está bonito. Queremos esconder as rachaduras que temos. Muitas vezes queremos esconder as falhas que tem no vaso, e colocando roupas bonitas, falando palavras lindas. Queremos manter o vaso intacto. Queremos apresentar um vaso que na realidade não é perfeito. Mas o Senhor nessa noite está falando como as meninas dançaram hoje aqui, quebrando o vaso. É necessário descer a olaria de Deus. Não adianta querer mostrar beleza por fora se por dentro há rachaduras. Não adianta querer apresentar um vaso bonito por fora se por dentro ainda tem coisas a serem tratadas. Nós não podemos querer mostrar algo que nós não somos ainda. Queremos passar uma imagem de perfeição que muitas vezes não existe. Aleluia! Aleluia! Todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Nós precisamos entender, queridos, que somos barro na mão do oleiro, que não existe vaso perfeito, que por mais bonito que seja, nós queremos mostrar algo por fora, não é a realidade da nossa vida. O inimigo da nossa alma não respeita a fachada bonita. O inimigo da nossa alma não respeita a fachada bonita, não respeita vaso bonito por fora. O inimigo da nossa alma não respeita um terno bonito, uma gravata. Não. Não respeita uma saia comprida. Não, isso tudo é fora. Mas Deus, Ele trabalha dentro da nossa vida. Nós temos que entender isto. Ele só teme quando é liberado o fogo que está dentro, quando o vaso é quebrado. Não, você não entendeu. O inimigo da nossa alma só teme quando o fogo que está dentro é liberado, quando o vaso é quebrado. Eu falei para vocês que o quebrantamento é a sua arma. É necessário ser quebrantados por Deus. É necessário ser quebrados na mão do oleiro. Você não está na mão de homens, nós estamos na mão de Deus, Miguel. Porque Deus falou com Jeremias desce a casa do oleiro. E Jeremias desceu. E diz que Jeremias viu que o vaso de barro que estava na mão de quem? Na mão do oleiro, se quebrou. E ele tornou a fazer dele um vaso novo. Aleluia. A luz que está na tua vida só vai brilhar quando o vaso for quebrado. Ah, meu irmão, eu lamento muito de falar isso. Não adianta você querer deixar o vasinho intacto, bonitinho por fora, se você não se quebrantar diante do Senhor. Não adianta querer mostrar algo por fora que nós não somos por dentro. Aleluia. O inimigo não vai respeitar coisa bonita por fora, ele vai respeitar uma vida de oração, uma vida de renúncia.
Quando nós abrimos mãos das nossas razões, das nossas vontades, para viver a vontade perfeita e agradável do Senhor. É necessário que nós entendamos que assim como o Senhor deu vitória para Gideão naquele dia, que o Senhor livrou Israel dos midianitas, não foi com armas terrenas, mas foi com coisas simples e coisas que hoje, nos dias de hoje, falam o nosso coração, Geisa. Se nós queremos vencer, se quebrante diante de Deus. Não resista diante da presença de Deus. Se você quer ter vitória na tua vida, se quebrante diante do altar de Deus. Pare de querer resolver do teu jeito. Pare de querer fazer do teu jeito, da tua maneira. Mas se quebrante, se humilhe diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, sou um vaso nas tuas mãos. Quando nós nos quebrantamos, queridos, quando nós abrimos mãos às nossas razões, os nossos orgulhos, porque muitas vezes mostramos um vaso bonito, mas por dentro o vaso é orgulhoso. Aperta no calo para ver se não dói. Aperta o calo para ver se não dói. Tudo é bonito enquanto não tocar nessa área. Aí já não, a mensagem não é para mim. A mensagem já não é para mim. Quando Deus toca na ferida, parece que expõe, mas não é isso. É que Deus quer tratar na nossa vida. Deus quer que nós nos quebrantemos diante do altar. Esses dias eu falava para alguém: você quer o segredo de ter vitória na tua vida? Segredo de ter vitória. Não tem um rapaz aí na internet que diz que é cristão, aquele que foi candidato ao governador. Valeu, em São Paulo. Pablo Marçal. Esse Marçal diz que dá a chave do código, não sei de quê. Eu nunca olhei os vídeos dele. Só vi ele quando aquele da Atena deu uma cadeirada na cabeça dele. Mas ele, nos vídeos dele, ele diz que dá a chave, o código, para a pessoa ser próspera, rica. Mas o código e a chave é tão simples que eu quero dar para vocês. O código é tão simples, é tão fácil, que não precisa assistir os vídeos do Marçal, só precisa ler a Bíblia. Porque esse segredo está aqui. Quando nós nos quebrantamos diante dele, quando nós abrimos mãos da nossa razão, da nossa vontade, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, Ele nos dá vitória. Quando você abre do mão do teu orgulho, quando você abre mão da soberba, de que você faz tudo, que você consegue tudo, aí Deus começa a agir na tua vida. Vamos parar de querer achar culpado porque algo que aconteceu na nossa vida. Não! Levante a cabeça e siga em frente. O segredo está, o código está em se quebrantar diante do Criador. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Seja generoso. Seja generoso, seja pessoas amáveis, sejam pessoas confiáveis, sejam homens honestos, sejam mulheres prudentes. Esse é o código. Quando nós vivemos a palavra, ela é muito simples, muito verdadeira. Deus nos dá vitória em nossas batalhas. Aleluia! Isto aqui foi tremendo, Miguel. Foi tremendo. Esse ensinamento é para os dias de hoje. Nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Queremos nos colocar à frente de Deus. Falamos que somos vasos, mas não somos, porque queremos esconder, tapar, achar que Deus não vê. Aleluia! Mas quando eu me quebranto, quando eu digo: Senhor, eu não consigo, eu não posso, o Senhor abençoa a minha vida. Deus me dá força. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu reconheço as minhas fraquezas diante dele, e o Senhor me fortalece na sua presença.
Eu quero te convidar nessa noite, você que entrou aqui, a se quebrantar diante do Senhor, a quebrar o cântaro nessa noite diante do Criador, a dizer para o Senhor: estou aqui, Senhor, o vaso de barro está aqui. Se quebrante diante dele. Viva o querer de Deus na tua vida. Abra mão das tuas razões, dos seus orgulhos. Deixe de lado os teus achismos. Porque o ser humano é terrível. O ser humano é terrível, tem um achismo terrível. Manda uma mensagem no WhatsApp e demora a responder. Ah, tá, irmão, olha, olhou e não respondeu. Ô Jesus. Ah, não, os negocinhos estão azul. Ah, viu, não quer responder. O achismo, já deduzimos tudo na mente. Eu sempre digo que, abro um parênteses, dizer para você: nunca resolva nada por WhatsApp. Não, é terrível, porque escrevendo não é o mesmo que falando, e falando olhando. Vamos parar com os nossos achismos. Vamos parar achando que nós somos o centro de tudo, que tudo gira em torno da tua vida, da minha vida. Meu irmão, não somos assim, não podemos ser assim. O Senhor é o centro da nossa vida, Jesus é tudo na nossa vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Você não é melhor que ninguém. Somos todos vasos na mão do Senhor, na mão do oleiro. Mas o mais lindo de tudo é quando o vaso se quebranta, quando o vaso reconhece a mão do oleiro. Quando o oleiro trabalha e vai formando o vaso, e ele vai moldando. Porque sabe de uma coisa, e eu quero compartilhar isso com vocês. Tem vasos que quando o oleiro ele vai trabalhar, ele vê que o vaso tem bico, e o vaso é bicudo. Tem. Aí o oleiro vai lá e o vaso é bicudo, e o oleiro diz: esse bico não é bom, eu vou quebrar esse bico. Aí ele pega o vaso bicudo e começa a apertar, e joga um pouquinho de água, porque a água amolece o barro. Porque tem barro que chega na igreja e está duro, tio. Nem se mexe. Não gosta nem de cumprimentar ninguém. Um barro ressequido. Mas a notícia que eu tenho para vocês nessa noite é que Ele está derramando água. Ele está derramando água sobre essa terra seca. Que Ele está derramando água sobre esse vaso. Aí Ele pega o vaso bicudo e quebra o bico do vaso. E deixa o vaso do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele acha melhor. Não queira dar ordens ao oleiro. Não queira manipular o oleiro. Não queira colocar as mãos onde não é para você colocar as tuas mãos. Não queira tomar decisões que você não pode tomar. Deixe que o Senhor guie a tua vida. Deixe que o oleiro cuide da tua vida. Pare de querer achar defeitos nos outros. Não podemos viver dessa maneira, achando defeito em todo mundo, mas nós não olhamos para nós. Que bonito isso. Acha fulano é feio. Fulano é isso. Olha para você. Olhemos para nós. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos falhas, rachaduras, que muitas vezes nós queremos mostrar que não tem nada, mas tem. Começa a encher de água para ver se não vai ter vazamento. Aí começa a aparecer a soberba. Aí começa a aparecer pequenas mentiras. Começam a aparecer palavras que não agradam a Deus. Muitas vezes nós queremos mostrar aqui dentro que somos santos, mas quando saímos na rua, no trabalho, no ônibus, no carro,
onde ninguém vê. A realidade do vaso aparece, a rachadura aparece, a falha aparece. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade nessa noite de quebrar o cântaro aqui nesta casa, de quebrar o vaso aqui nesta casa. Eu tenho que falar isto. Tem gente que quer se meter na vida dos outros, quer dar ordem, quer opinar na vida dos outros, querendo delegar na vida dos outros. Cuide da tua vida. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai dar conta disso. A salvação é individual, mas o reino é coletivo. Certa vez alguém disse para mim assim: muda o teu negócio do WhatsApp, porque o teu WhatsApp aparece que tu recebe mensagem e não responde. Então, o celular é de quem? Muda, porque quando eu mando mensagem eu vejo que tu já visualizou e tu não responde. Mas tu pensa do quê? O celular é meu, tu mexe no teu, no meu ninguém mexe, só minha mulher. Ela tem a sede. Vamos decidir agora querer opinar na vida dos outros, querer mandar na vida dos outros. Nós temos que nos quebrantar nessa noite de verdade. Nós estamos agora a poucos minutos de fazer a Santa Ceia. E isto é muito lindo, é muito tremendo. Por isso o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Não olhe para a vida do teu irmão, não olhe para o WhatsApp do teu irmão, se viu, se não viu, se respondeu ou não. Olhe para o que você posta na internet, olha para o que você olha na internet. Olha onde os teus olhos estão indo. Se quebrante diante do Criador. Quebre o cântaro nessa noite, para que a luz possa brilhar na tua vida. Aleluia. Tem gente que anda com o cântaro inteiro intacto e a luz está lá dentro. Tem gente que está esperando não sei o que para quebrar o cântaro. E a tocha está acesa dentro do cântaro, André. É somente quebrar o cântaro e a luz vai brilhar. É tão simples, mais prático e mais lindo do que você imagina. Ah, pastor, mas eu vou ter que me quebrantar. Vai ter que se quebrantar. Se não quebrar o cântaro, não tem jeito. Se não quebrar o cântaro, o inimigo não vai saber que você tem a luz. Eita, Jesus. Se você não quebrar o vaso nessa noite, o inimigo não vai saber a luz que está em você. Aleluia. Há uma luz que brilha dentro de você. É necessário nessa noite nos quebrantarmos diante do altar. É necessário nessa noite nos prostrarmos diante do altar e dizer: Senhor, estou aqui. Tira o meu orgulho. Quebra, Senhor, o orgulho, a soberba. Arranca os meus achismos. Ele te vê onde ninguém te vê. O oleiro te enxerga onde ninguém te enxerga. Eu vou ser melhor que isso. O oleiro te conhece melhor que o teu esposo e que a tua esposa. Filho, que tem a sua mãe aqui, o oleiro te conhece muito mais que a tua mãe. O oleiro nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para filhos que precisam abrir a porta e deixar Ele entrar nessa noite. Deixe o oleiro entrar nessa noite. Deixe o Senhor quebrar o cântaro na tua vida nessa noite. Deixe Ele te quebrantar aqui nesse lugar. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que quando nós quebrarmos o vaso hoje aqui,
a luz vai começar a brilhar. E eu aqui encerro dizendo para vocês que quando o cântaro for quebrado e a luz brilhar, Miguel, o inimigo vai bater em retirada. Quando o cântaro for quebrado e a luz começar a brilhar, aleluia, o inimigo vai sair. Pastor, não entendi, eu vou melhorar. Quando o cântaro quebrar e a luz brilhar, a mentira vai sair. Aleluia, o engano vai embora, a tristeza vai embora. Aleluia, a dependência química vai embora. Em nome de Jesus, a prostituição vai embora. Porque a luz começa a entrar, e aonde a luz não há trevas. E se você acredita nisso, eu estou pregando da glória a Deus aí nessa noite. Glorifique o Santo de Israel, glorifique o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que ainda há esperança, que ainda há esperança. Aleluia, por mais que seja grande a batalha, Tiago, há um Deus que está na frente. Aleluia, há um Deus que está na frente e que não trabalha do jeito que nós pensamos. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Vamos estar nos preparando em nome de Jesus. Eu achei tão lindo isso quando o Espírito de Deus ministrou na minha vida. Quando o Senhor colocou no meu coração isso, eu entendi que, eu lembro que uma vez eu entreguei minha vida a Cristo lá atrás. E quando eu estava no mundo, a mentira fazia parte da minha vida, sempre. Mas quando eu encontrei Jesus, a mentira teve que sair, porque a luz começou a brilhar. E eu lembro que um dia eu estava viajando, vindo dessas viagens que eu faço a Porto Alegre, da convenção, e uma pessoa de São Paulo, que eu nunca conheci, porque vi que era 011, mas que achou um número da igreja na internet. Porque se você vai lá no Google e procura o AD Floripa, vai aparecer o meu número ali para contato. Vou ter que tirar dela. Daqui a pouco alguém me liga, 011. Atendi. O senhor é pastor da União das Assembleias de Deus? Sou. E eu viajando. E essa pessoa pergunta, olha, eu sou aqui de São Paulo e eu preciso ir não sei para onde, era para outra cidade. Imagina. E eu estava orando e Deus me direcionou a ligar para o Senhor. E vocês vão tocar aí. E quando ele falou, me ligou, me levou a ligar para o Senhor, eu digo, bom, aqui ele colocou a Deus no meio. Então a coisa aqui está mais séria. E eu digo, como que eu posso lhe ajudar? Olha, pastor, eu queria lhe pedir se o senhor pode me ajudar, porque eu preciso viajar, não lembro o nome da cidade, e eu preciso completar a passagem. E está faltando, acho que era R$100 na época. Uma pessoa que eu não conheço, nunca vi. E ele disse, o senhor tem? Quando ele disse, o senhor tem, me colocou contra a parede. Eu não posso mentir. Eu disse, tive que falar, tem. Sabe essas coisas que acontecem? E aquele homem me confrontou com aquilo e eu digo, meu Deus, eu não conheço essa pessoa, não sei quem é, se vai usar esse dinheiro para outra coisa. Mas eu lembro que eu parei o carro e eu falei, disse, tenho. Era verdade, eu tinha. Eu tive que fazer aquilo que tinha que fazer. E quantas vezes nós mentimos coisas pequenas, achando que Deus não vê isso aqui, é uma mentirinha boba. Deus não vê, eu me arrependo para segunda-feira e está tudo bem. E mentimos coisas pequenas. E vamos ficando presos em coisas pequenas. Eu poderia ter dito para aquele homem, Miguel, não tenho. Mas como fica a minha vida? Como fica o meu coração sabendo que eu tinha e disse que não tinha?
Ou dissesse para ele: eu não vou lhe ajudar. Como fica isso? Existem momentos que nós não temos mesmo, mas naquela hora eu tinha. E aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. E eu disse: eu tenho que falar a verdade. E quando eu disse tenho, aí me entreguei, né? Aí parei o carro, ele disse: vou passar o Pix. Digo: ô Jesus. E eu relutei comigo mesmo, mas fiz aquilo que tinha que fazer. O que aconteceu eu não sei, mas eu sei que eu tinha que fazer. Sabe que eu me senti depois que fiz aquilo, que segui viagem? Me senti grandão. Não grandão por ser eu, não. Sozinho no carro, ninguém está me vendo. Mas me senti grande diante da presença do Senhor. Me senti que eu falei a verdade, que eu não fiquei preso a uma mentira que podia ser pequena, mas eu não me prendi naquilo ali. Então eu quero dizer para você que vamos quebrar o cântaro nessa noite. Quem sabe seja a mentira, quem sabe seja pequenininhas mentiras. Ah, pastor, eu não minto, mas eu falo palavrão. Arranca isso da tua vida, meu irmão. Pastor, quando eu vejo, eu já falei: quebra o cântaro nessa noite. Aleluia, quebra o cântaro hoje. Pastor, eu sei que eu preciso quebrar o meu orgulho. Então quebra o teu orgulho nessa noite. Mergulha como Naamã mergulhou. Arranca a soberba da tua vida. Todos nós temos algo que temos que quebrar na presença de Deus. Amém? Eu sei que é difícil quando a palavra vem e ela tem que nos confrontar. Miguel, não pode não me confrontar. Aquele dia que aquele homem me ligou, aquilo confrontou minha vida. Eu poderia estar sozinho, eu poderia até mentir, mas eu estava mentindo diante do Todo-Poderoso. Nós temos que viver a verdade, falar a verdade. Nós temos que andar na verdade da palavra de Deus. Quantos têm coragem nessa noite de quebrar o cântaro hoje? De chegar aqui na frente e se jogar o vaso no chão e dizer: Senhor, está aqui. Me refaz de novo hoje. Faz o vaso do jeito que o Senhor quiser. Se quiser quebrar o bico, quebra o bico, Jeová. Mas faz o vaso do jeito que o Senhor quer. Vamos cantar em nome de Jesus. Se você acredita nisso que eu estou pregando, sai do seu lugar.